Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo. Hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos, Senhor, a Tua presença e a presença dos companheiros lá do Plano Maior que nos ajudam nessa tarefa. Pedimos, Senhor, por todos nós aqui presentes na reunião e pelos companheiros que não puderam chegar aqui hoje, onde quer que eles estejam, que eles possam receber também as Tuas bênçãos e a Tua paz, para que eles se sintam fortalecidos com saúde, paz e tranquilidade. Rogamos também, Senhor, pelas nossas famílias, nosso lar, nossas casas, para que tenhamos, Senhor, cada vez mais paz, harmonia e tranquilidade. E pedimos também, Senhor, por último, pelo nosso planeta, que está passando por um problema bem grave, está passando por uma situação grave, nós possamos ter a paciência suficiente de esperar que tudo se resolva de acordo com os nossos merecimentos, de acordo com aquilo que tu estás planejando para nós. Sendo assim, nesse estado de paz e tranquilidade, pedindo a permissão para dar para iniciar o trabalho da noite, rogando que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Nós estamos continuando o capítulo do Evangelho, cujo título é Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E vamos hoje, até que enfim a gente chegou na paciência, né? Nicola! Chegamos É na verdade. paciência. Porque nós adiamos, há 15 dias nós adiamos a paciência. A paciência. Nós adiamos. Então, a gente deixou de lado a paciência para que hoje a gente retomasse, para que hoje a gente começasse a ler e tentar colocar em prática. Vamos lá. Verdade, Item vamos. 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreres, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo vos marcou para a glória no céu. Bem, sedes pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outras há, porém, muito mais penosas e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova, porém, para nos porem à prova a paciência. Opa! Então, as pessoas que estão em nossa volta, geralmente é para testar a nossa paciência, que a gente possa o quê? Praticar a paciência. A gente pratica a paciência em tudo quanto é lugar, né? Em casa, no trânsito, no trabalho, na rua. Em todo lugar que a gente vai, a gente tem que treinar essa paciência. Porque essa é uma virtude muito interessante, muito importante, porque ela nos mostra o controle que a gente tem das nossas emoções. Né? O controle que a gente tem das emoções. E existe um livro muito interessante de Daniel Goleman, chamado a inteligência emocional. Aquele que tem o controle das suas emoções é inteligente emocionalmente. Porque às vezes o pessoal tem inteligência cognitiva, mas não tem o controle das suas emoções e coloca tudo abaixo, né? Derriba tudo. Por isso é que as empresas hoje em dia estão mais adeptas a contratar as pessoas que têm controle emocional, porque, né, os que não têm controle emocional, mesmo sendo inteligentes, eles não
não são do interesse das empresas. Então, a paciência é isso aí. Ter paciência significa ter controle emocional, ou seja, inteligência emocional. E o camarada fala num livro bastante enorme sobre a inteligência emocional, Daniel Goleman. E é um livro super... Vou procurar esse livro para me ler. É um livro super interessante, controle emocional, inteligência emocional. Depois o senhor manda o nome certinho no Zap, que daí eu procuro com calma. Tá certo, ok. Tá. No início aqui do nosso texto, a gente viu a primeira frase dizendo o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Há algum tempo atrás, em outro grupo, alguém estava fazendo uma palestra e aí a primeira frase da palestra do camarada foi esta: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. O camarada fez a palestra e tal. No final, a gente pergunta, faz comentário e ajuda nos comentários da palestra, etc, etc. E um dos elementos do grupo disse assim: mas pô, como é que pode? Ele ficou meio encucado com esta frase. Pô, mas se Deus é todo bondade, todo justiça, como é que ele manda a dor como bênção para os seus eleitos? Aí foi obrigado a gente conversar um monte de coisa com ele e tal. E ele é estudioso da doutrina, né? Inclusive, ele é professor. E aí a gente disse, o pessoal comentou com ele, que essa dor é uma bênção porque é uma dor que vai nos ajudar a evoluir. Por isso que ela é uma bênção. E Deus permite que essa bênção da dor nos acompanhe, esteja conosco, a fim de a gente consiga evoluir. Por isso que é uma bênção. Aí foi que ele entendeu a coisa direitinho e tal, porque ele achava que Deus não podia deixar os seus eleitos sofrer. Tanto é que Jesus, o maior dos seus eleitos, sofreu muito mais do que nós. Então, todo aquele que é missionário, você já percebeu? Todo missionário sofre horrores. Ou seja, são eleitos de Deus e tal, mas eles sofrem horrores. Eles são caluniados, eles são xingados, são traídos, são isso, são aquilo e tal. E continuam firmes. Continuam firmes. E continuando firme, significa que eles têm inteligência emocional, controle emocional e, por consequência, paciência com toda essa pessoa. No Livro dos Espíritos, questão, deixa eu ver qual é, 886, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus? Resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Quando nós somos benevolentes, somos indulgentes e perdoamos as ofensas, nós somos pacientes, estamos sendo pacientes. Se a gente inclui tudo isso aí, nós estamos sendo pacientes. Se a gente é paciente com as imperfeições dos outros, nós somos benevolentes e temos inteligência emocional. Então, essa virtude é uma virtude extremamente importante, porque ela vai nos ajudar a evoluir muito mais depressa, muito mais rápido. Porque se a gente não tiver paciência, aí tudo complica. Tudo complica. Quando a gente vai para o banco, para a fila do banco, haja paciência para enfrentar aquela fila todinha, passar um monte de tempo na fila. Tudo isso é treino para paciência. Quando a gente está no trânsito e tal, aparece um monte de confusão, ninguém querendo brigar com a gente querendo brigar com as pessoas e tal. Se a gente não se controlar, a confusão se estabelece. Então, a paciência é importante para que a gente perceba outras coisas e evolua o mais rapidamente possível. Comentários. Então, ela já vem mesmo para quem não tem, aprender a desenvolver, adquirir. Isso. E quem tem, lapidar melhor, né?
Eu acho Isso, que eu estou aprendendo, estou adquirindo ela. isso, muito Aliás, bem. eu estou aprendendo muitas coisas, porque às vezes essas pessoas que nos irritam, na realidade, eles são instrumentos para nos mostrarem aonde a gente deve mudar aquilo que ainda está nos atrapalhando e que seria interessante a gente mudar, não é? Assim? É, perfeitamente. Então, eles são instrumentos para nos ajudarem a mudar. Olha só, Então, são professores. são nossos professores, são os nossos, são os elementos que nos ajudam a evoluir, desde que a gente queira, né? Desde que a gente tenha virtude suficiente para que isso aconteça. Então, eles são elementos exatamente que Deus coloca eles no nosso caminho para testar nossa inteligência emocional, para testar nossa paciência. E aí a gente consegue, né, lapidar um monte de coisa, porque a paciência ela deve arrastar, deve desenvolver um monte de outras virtudes. Tanto a paciência quanto a humildade. Interessante. A A humildade, né? paciência, a humildade, a indulgência, a benevolência, tal, tudo isso são virtudes que vão nos ajudar a elevar a nossa elevação espiritual. Mas olha só, tem que ter esse controle. Sem o controle, aí fica complicadíssimo. Muito bem, continuando a leitura. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Opa, isso aqui é Realmente. muito interessante. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. O Espírito amigo abre 1862. O que ele está falando aqui, Val, é, é bastante interessante, bastante significativo. Porque, olha só, se a gente pegasse uma folha de papel, um lápis ou uma caneta, e a gente listasse as bênçãos que a gente tem e as dificuldades, a gente ia perceber que as bênçãos são muito maiores que as dificuldades, que as dores. Quer um exemplo? Eu já, inclusive, já falei isso aqui em reuniões anteriores, mas só para a gente recordar, porque é bom que a gente recorda essas coisas. Quanto mais a gente repete, a gente vai fixando melhor. Então, olha só. A visão é uma bênção? Sim. Sim. A audição é uma bênção? Também. Também. Paladar é uma bênção? É. O olfato é uma bênção? Outra bênção. O tato é uma bênção? Sim. O nosso corpo é uma bênção? É. Tá. A nossa casa é uma bênção? É. O nosso emprego é uma bênção? É. Às vezes é meio tumultuado, mas é uma bênção, né? É uma Porque estar bênção. desempregado é muito ruim. É, exato. A nossa caminha é uma bênção? É uma bênção. Os nossos braços perfeitos é outra bênção? São. Nossos Nossas pés, então, pernas. né? Fora outras coisas. Fora outras coisas.
As funções fisiológicas são uma bênção? São. As nossas necessidades fisiológicas são uma bênção? São. Tanto é que quando eu passei por essa cirurgia aqui, que deu aquele problema que eu não podia urinar, aí que a gente percebe quanto é benéfico a gente ter as nossas necessidades fisiológicas funcionando bem. Então... A gente faz isso no automático, nem valoriza. Nem né? valoriza. Até que aparece uma situação em que a gente diz, poxa, olha só, né? Aparece uma situação, uma circunstância desse tipo, que a gente, nossa, isso aqui era uma bênção tamanha e a gente fazia, né? Faz no automático, nem Faz no percebe. automático, Tanto que é importante. não valoriza e não agradece. É. Pior é que a gente nem agradece, algumas vezes. Nem agradece. Aí, aparece uma dor na junta, uma unha encravada, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma dor no braço. Aí começa a reclamar. Essa dor de barriga, essa dor de cabeça, não é sempre. É lá alguma vez e muitas vezes por culpa nossa, inclusive. Por culpa nossa. Por culpa nossa. Verdade. E quando acontece, a gente reclama. Começa a reclamar. Aí eu me lembro do estudo que a gente faz da Bíblia. Os hebreus eram o tempo todo protegidos pelo Senhor, pelo anjo do Senhor. Mas viviam reclamando. E viveu reclamando. A gente é do mesmo jeito. Eu acho que a gente é geração dele lá, porque a gente tem a proteção de Deus o tempo todo, mas vive reclamando. Sem perceber que as bênçãos estão aí o tempo todo e a gente nem... O tempo todo. O tempo todo. E a gente vive no automático e nem percebe que a coisa é muito mais boa do que ruim. Nossa, é mesmo. Já percebeu? A gente parar para perceber até as coisas que a gente acha que é ruim, na realidade é uma bênção. É uma bênção. O que ele diz bem aqui em cima? A dor é uma bênção que Deus ele deu para os seus eleitos. Até a dor é uma bênção. Até o sofrimento é uma bênção. Ou seja, não existe nada que não seja uma bênção. Todo sofrimento... Eu estava aqui, agora de tarde, assistindo aqui um comentário de um palestrante a respeito de uma passagem da Bíblia. Ele estava dizendo que todo sofrimento resulta numa coisa positiva. Olha só. E é uma verdade. Qualquer sofrimento nosso vai resultar numa coisa positiva. Quer ver uma coisa? Nós estamos passando longo tempo por uma tal de pandemia. Não estamos? Essa pandemia está nos ajudando a ser pacientes. Ou não? Sim. A sermos mais unidos. Mais pacientes, mais isso, mais companheiros. Isso, né? Mais solidário. As pessoas têm mais preocupação. Mais solidário. Mais solidário. E principalmente mais paciente. Mais paciente. Porque imagina quando será que vai passar esta tal de pandemia? Ninguém sabe. Só Deus o sabe. E aí, se a gente não sabe, a gente não tem outra alternativa senão ficar paciente, esperando terminar pacientemente. Não adianta se revoltar, não adianta ficar com medo, não adianta isso, não adianta aquilo. É um exercício de paciência. Verdade. Um exercício de paciência. Aliás, tudo na nossa vida é um exercício de paciência. Já percebeu? Se a gente colocar as coisas para pensar, tudo na nossa vida, desde o início, desde o nosso nascimento até o nosso desencarne, é um exercício de paciência. Nós estamos exercitando a paciência. Agora, uns se controlam e outros não conseguem se controlar.
mas é um constante exercício de paciência o tempo todo. O tempo todo. Eu estou aprendendo. Estou aprendendo. Estamos. Porque ontem eu fui levar a mamãe, a gente estava lá no Aldenor Belo para consultar no médico, né, no ginecologista, é doutor Bucão, é o mesmo que me operou. E estava marcada para 12 horas a consulta dele, e ele chegou e ia dar 1h30. Acho que ele já vinha de outros hospitais, sei lá de onde. Então a gente já estava assim, agoniado, mamãe com fome, e era para 12 horas, e aí ela começou também assim, gente, vai lá e está demorando. Aí minha irmã foi e disse assim, mamãe, tenha paciência, porque quem vem para o hospital só tem horário para chegar. Ela disse, mas é particular. Ela disse, mesmo sendo particular, mamãe, o médico deve estar ocupado, senão ele já estaria aqui. Aí a mamãe se calou também, né? Aí realmente tudo é um convite a gente ter paciência, né? E aí quando a gente está bem no conforto da casa da gente, como agora eu e o senhor estamos aqui, sentado, confortável, dentro de casa, é muito fácil falar na paciência. É, verdade. Aí Papai do Céu vai e diz assim, eu vou te colocar numa situação para ver se realmente tu aprendeu a lição. Aí ele... E engraçado, ele deixa passar uns dias dos estudos que a gente já pensa que já até esqueceu. Quando pensa que não, aí tu tá numa situação, meu irmão, que se tu tiver memória boa, a gente já se lembra. Eita, ó, aula da paciência. Senão a gente deixa o calor da emoção do momento atrapalhar toda a vida da gente. E aí, depois que atrapalha tudo, a gente diz assim, rapaz, eu devia ter mais paciência aqui, ó. Como é que eu deixei essa emoção me dominar? Aí a gente vê que ainda está... Pensou que aprendeu a lição, mas ainda não aprendeu 100%. Pelo menos comigo, às vezes, eu cedo, aí rapaz, eu não devia ter cedido essa emoção. É só uma emoção, e ela passa. Não deveria ter cedido. Pois é bem que eu preciso trabalhar em cima desse sentimento bem aqui. E é assim mesmo, desse jeito aí. É fácil a gente falar quando a gente está tudo bem, né? Mas quando o negócio é com a gente, e Papai do Céu sempre vai permitindo que a gente passe por esses momentos para ver se a gente já aprendeu a lição. E se já aprendeu, não tem outro método melhor para aprender uma lição do que praticando. É praticando a lição e a gente fica craque. É o repetir. Até a gente dominar aquele assunto, a gente vai repetindo, repetindo, repetindo. Daqui a pouco, a gente já passa a ser automático da gente. Né? Eu acho que é assim que o Papai do Céu permite as coisas. É perfeitamente isso. E todos nós somos assim. Todos nós somos assim. De repente, a gente é dominado por uma emoção negativa e aí atrapalha Deixa o eu resto. fechar essa porta bem aqui, porque a vizinha botou um som para não atrapalhar aqui. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Ela botou um som, aí acaba... Pois é, verdade. Quando eu era fumante, eu achava muito... Eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou largar de fumar? Aí os primeiros dias foi horrível, o primeiro mês, o segundo, o terceiro mês eu ainda sentia muita vontade de fumar. Hoje eu nem... Já não sinto, nem já me incomoda. Entendeu? E assim, é tudo na vida da gente. Largar um hábito no começo é muito difícil, mas depois você consegue. E assim também adquirir novos hábitos. Também a gente acha ruim os primeiros dias, mas depois a gente vai fazendo aquilo ali no automático. Mas tem que praticar, não tem jeito. Tem que Não se fazer. aprende sempre.
Sem prática não fazer. adianta. Sem prática não adianta. Não E adianta. aí o que acontece? A vida vai te botando assim numa situação que tu tem que praticar aquilo ali. Ou tu pratica ou tu fica repetindo aquilo ali até uma hora. Entrar na tua cabeça que tu tem que aprender aquilo ali. Verdade. Isto é uma verdade. Então, tudo depende de treino, de prática. Porque senão De prática. não funciona. Não funciona. Então, é igual os grandes atletas, por exemplo. Os grandes atletas, o que acontece com eles? Eles trazem um dom. Mas aqui, quando ele chega aqui, eles continuam praticando aquilo, praticando nos treinos, treinando, até aperfeiçoar. Não é mesmo? A prática leva à perfeição. Não é isso? A frase é essa. A prática Exato. leva à perfeição. Então, aquilo que você pratica hoje, amanhã, depois, você começa praticando, fica meio complicado, fica difícil, não sei o quê. De repente, de tanto praticar, você já faz como você falou ainda agorinha. Já faz automaticamente. E quando já faz automaticamente, é porque já assimilou e já introduziu no seu interior aquilo. E acontece o que aconteceu, você vai fazer aquilo automaticamente. É igual quando a gente começa a andar. Quando a criança começa a andar, ela começa meio vacilante e tal, vai praticando. De repente, está começando a andar, né? Automaticamente, você nem perceber. Tudo assim, tudo acontece desse jeito. Tudo acontece desse jeito. Se não praticar, não vai se chegar a lugar nenhum. Bom, obediência e resignação. Aqui também é um assuntozinho muito interessante. Leitura. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e a renúncia carnal. Ou seja, a resignação e a obediência, como ele falou aqui, são duas virtudes que, né, nos induzem realmente a fazer coisas interessantes. Se você é obediente, porque você colocou na razão de que isso é real, de que aquilo que você tem que fazer é algo bom e proveitoso para você. Quer ver um exemplo? De vez em quando eu cito esse exemplo do Chico. Eu cito o exemplo do Chico. O Chico era assessorado por Emmanuel. E o que Emmanuel dizia, ele obedecia. Assim como
o que a Joana de Ângeles diz para o Divaldo, ele aceita, obedece. Porque ele sabe de que se ele obedecer, olha só, porque ele sabe, quer dizer, ele colocou na cabeça, isso é racional para ele, de que se ele obedecer, a coisa é melhor para ele. Isso não quer dizer que ele não tem livre-arbítrio. Tem. Só que o livre-arbítrio dele está direcionado só para a coisa certa. Então, isso é obediência. Ou seja, é o consentimento da razão. Raciocinou que obedecer a uma ordem superior, olha só, raciocinou que obedecer a uma ordem superior é correto, é racional, e aí acontece que sim. Por exemplo, quando você está trabalhando, não, está de licença. Não, estou de licença. Quando você está trabalhando e eu trabalho, quando eu trabalho, o meu chefe diz assim, não, rapaz, tu tem que fazer assim, 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 assim. Pode ser que não, não pode? Pode. Pode. Mas como tu raciocina dizer, não, o meu chefe está dizendo que isso é o correto, então eu tenho que obedecer, porque eu estou empregado aqui, tal. Ele está dizendo porque ele sabe mais do que eu, então eu Às tenho que vezes a seguir. gente nem sempre concorda, mas a gente tem que Isso, fazer. isso é o quê? É o consentimento da razão. Aí eu me lembro daquele, às vezes nem sempre a gente concorda, mas tem que fazer. Né? Concorda. O consentimento da razão. Então, é isso que E às acontece. vezes a gente faz sem entender que aquilo ali, a gente faz dizendo assim, rapaz, isso aqui está errado. Aí depois que está feito, mais na frente, aí é que a gente entendeu que realmente aquela atitude era correta. Isso. Aquela atitude era correta. Verdade. Era correta. Então, a obediência e a resignação, né, são duas virtudes que nos ajudam realmente a enxergar coisas de forma diferente. Coisas de forma completamente diferente. Por exemplo, todo paciente, agora eu estou falando paciente aqui em termos de a pessoa que está no hospital, né? Quando a gente está enfermo no hospital, eles chamam a gente de paciente, né? Mesmo que a gente não queira, mas tem que ser paciente. Tem que ser paciente. Ai, meu Deus do céu, realmente, olha que palavrinha, paciente, é fazer esperar as coisas no tempo que os outros querem, não é no tempo da gente. Não é no tempo nosso, não. Então, a gente é o quê? Paciente. No hospital a gente é paciente. Não adianta brigar, não adianta espezinhar, não adianta, a gente é paciente. Tem que ter paciência. Nós somos pacientes. E a obediência e a resignação ajudam também na nossa caminhada evolutiva. Por isso é que o Divaldo e o Chico Xavier obedeciam, né, aquilo que os seus mentores diziam, porque eles sabiam que aquilo era certo para fazer. Se é certo para fazer, a gente faz. A gente faz. Professor Rubio, todos nós temos um mentor espiritual? Lógico. Todo mundo tem. Isso totalmente. Todas as pessoas têm. Todo indivíduo. Como é que a gente faz para, por exemplo, Divaldo já tem esse dom de ouvir mesmo a Joana, Chico, era um caso especial, né? Sim. Mas e como é que é, por exemplo, eu que nunca ouvi nada, nunca vi nada, como é que eu vou saber? Não precisa saber. Que aquele filho, não precisa saber, tem. Que tem um conselho. Mas como é que eu vou saber qual é a vontade, qual é o conselho desse amigo? Eles nos dão a intuição. A intuição. Eles nos dão o pensamento. A gente sabe quando é um bom conselho através do nosso pensamento. Aliás,
Às vezes nós temos mais de um, e geralmente nós temos mais de um. Na verdade, nós temos mais de um. Agora, nós temos mais de um que nos ajudam para o bem, olha só, e temos mais de um que nos encaminham para o mal, que nos tentam nos levar para o mal. Ou seja, não existe uma palavra do Evangelho que diz o seguinte: nós estamos rodeados de testemunhas. Lembra dessa passagem? Sim, Pois sim. é, rodeado de testemunhas, não é só uma, são várias. Mas toda pessoa, indistintamente, todos, sem exceção, tem um anjo guardião, seu protetor. Todos. E se eu pedir, por exemplo, pedir para ele me orientar em alguma coisa, então eu posso, se eu tiver aquela intuição, eu posso saber que essa intuição veio de alguém maior para mim, uma intuição boa. Com certeza. Com certeza. Aí a gente sabe que foi uma ajuda dele, né? Uma inspiração dele. Porque nem sempre... tá. Entendeu? Porque nem todo mundo tem o dom do Chico e do Divaldo. Por isso que eu estou dizendo, né? Porque então, eles são são um caso à parte. Um caso à parte. São mediunidades diferentes. Por que a gente não consegue... Essas pessoas já nasceram com esse compromisso desde lá, já foi determinado? Foi determinado que essa seria a missão do protetor, dirigir, ajudar este protegido a vida toda e até após o desencarne. Aí sim a gente vai ver ele e vai conversar tete a tete com ele. Ou pode conversar com ele em sonho. Eu sei que não faz parte do assunto, mas como que é esse negócio de desdobramento que eu via falar na casa lá do seu Humberto? O que é desdobramento? Como é que funciona? Desdobramento significa sair do corpo e ir para um local, ou sair do corpo. Desdobrar é sair do corpo. O espírito sair do corpo e trabalhar, sair do corpo e ir para o plano espiritual trabalhar, ver alguma coisa aí e mostrar alguma coisa, depois mostrar o que foi que ele viu, plano espiritual. Ou através do sonho. Isso é comum acontecer? Não, não é comum. Nem todo mundo tem esse dom. São vários tipos de mediunidade. A gente se desdobra no sono. Mas o desdobramento propriamente dito, que a gente conhece daquele jeito lá, é sair do corpo e, saindo do corpo, saber o que está acontecendo. E vendo o que está acontecendo em volta. E clareza. Clareza. Exemplo. O Chico Xavier... Fica olhando o que está em volta. Sim. Sai do corpo e fica olhando o que está em volta. E depois, quando volta para o corpo, ele tem consciência de tudo que aconteceu, sabe de tudo que aconteceu, que ocorreu. Mas isso não é para todo mundo. Como eu falei anteriormente. Isso, Rubens, isso a gente vive, parece que em vários mundos intercalando um com o outro, né? Que coisa. Tudo está interligado, Val. Tudo. Tudo está interligado. O mundo material com o mundo espiritual estão interligados, os dois. Nós estamos interligados conosco, com os familiares, com os nossos colegas de serviço, com o pessoal da rua, com o pessoal da nossa rua, com o pessoal vizinho. Nós estamos interligados. Tudo isso se chama, Val, afinidade. Nós não estamos em uma família por acaso. Isso tudo aconteceu por afinidade. E esta afinidade, Val, ela pode se dar tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. A afinidade pode ser tanto positiva quanto negativa. A afinidade através de ódio afinidade através do amor. Duas pessoas que se odeiam, elas são afinizadas através do ódio. Duas pessoas que se amam, elas estão ligadas, afinizadas através do amor. E assim sucessivamente. Tudo na nossa vida requer
requer afinidade, requer sintonia. Quer ver uma como coisa? se a gente vivesse num grande campo magnético, não é isso? Que vamos se Exatamente. atraindo. Onde tudo se atrai uns aos outros. Tudo, tudo, tudo. Quer um exemplo? Aqui no nosso sistema Isso é muito solar, forte. é muito interessante. No nosso sistema solar, tem o Sol, e em volta do Sol gira um monte de planetas. Todos esses planetas são afinizados com o Sol, porque senão eles não estariam lá ligados no Sol. Isso é afinidade. Todos nós que estamos numa família, é afinidade. Todas as pessoas que são nossos vizinhos, eles não estão lá por acaso, mas nós estamos lá por acaso. Tudo isso requer afinidade. Vibração. Exemplo, as pessoas que moram no nosso bairro são afinizadas conosco. As pessoas que moram na nossa cidade, afinidade. As pessoas que moram no nosso estado, afinidade. Agora, as pessoas que moram no nosso país, é afinidade. As pessoas que moram no planeta, afinidade. Porque se não tivesse afinidade, nós não estaríamos nesse planeta. Isso tudo Eu é nunca tinha visto assim. Eu nunca tinha percebido pensado tudo nisso. isso. Pensado. Entendeu? Nunca Pois tinha é. Tudo pensado. está interligado. Tudo, tudo, De tudo, uma tudo. certa forma, estamos conectados, né? Isso. Tudo está Com conectado. essa sintonia que o senhor está falando. Tudo está conectado. A palavra mais certa seria essa: conectado. Todos estamos, tudo está conectado. E estamos conectados com Deus, todos nós. Aliás, todo o universo está conectado com Deus e Deus está conectado com todo o universo. Meu Deus, isso muito detalhe que a gente vai passando por essa vida. E se a gente, eu pelo menos, não é só eu não, 90% eu acho que da população Não está nem aí vai para junto isso. com a manada, assim, nem Deixa a percebe, não vida me para levar. assim para perceber. Não, Deixa a vida me levar. O pessoal é assim, deixa a vida me levar. Não porque percebe. é um assunto que não é falado nas escolas e nem todas as famílias fala dessa forma, né? E, infelizmente, na maioria das igrejas também não se fala assim, não se ensina assim. Não. Porque Então, aqui, essa a doutrina, gente vai criando. a gente aprende isso aqui porque ela nos fala a respeito do mundo espiritual, o que as outras religiões geralmente não falam. Fala do mundo daqui, que a gente vive. Isso. Aí sim, falam muito. Mas no mundo do lado de lá, raramente. E aí, não percebem estas maravilhas, estas nuances. E Não aí, per... Diga, pode falar. Oi, fala. estou dizendo, a gente não aprende, e aí, quando termina a fase de viver aqui, a gente está ferrado, porque do outro lado não tem, está totalmente, não se preparou, Isso. não fez nada. Haja sofrimento. Gente, isso é muito sério. Muito sério. E, além do mais, as Isso outras religiões não dizem que quando a gente passa por lá de lá, a gente continua com os mesmos defeitos, as mesmas qualidades, e somos e permanece também a nossa individualidade. Além disso, a gente não morre. Como o espírito não se morre. Meu Deus. Não se sente dor. Muito profundo. Esse estudo. Não se sente dor. Tu te lembra do Dr. Fritz? Que eu assisti já aquele negócio lá que você me mandou? Sim.
Sim, ele diz, E aí, o que que o senhor achou? muito interessante. Ele está dizendo, ele diz exatamente o que eu estou falando aqui para você. Estou só repetindo. Que lá a gente É, não morre, que lá não tem dor, que é. lá não tem sofrimento, do lado de Ele, lá. Vocês é que andam se arrastando, né? Foi isso que ele disse. Vocês se arrastam com esse corpo. ele disse que a vida, a verdadeira vida é lá, que a É lá. vida pulsa lá, e aqui não. A verdadeira vida é lá. A gente, vocês fedem. Vocês têm que tomar banho todo dia. Foi isso que ele falou. Aqui nesse corpo. Verdade, É. verdade. Se a gente não tomar banho uma vez, a gente um dia que a gente não toma banho, a gente não se aguenta. Não se aguenta. Pois é. Lá não precisa disso. Jesus. Lá a pessoa pode entrar no fogo e pode se banhar, pode entrar no sol, pode entrar numa fornalha quente, com a temperatura a 1000 graus, não acontece nada. Porque você não tem corpo, não sofre mais. Lá não se arrasta. Tudo isso. Meu Deus. É muito. Jesus. Não é uma maravilha isso aí? É uma maravilha. Por isso é que eu sou doido e fã desta doutrina, Val. Ai, a Por gente isso, pensando por esse lado, a gente deixa de ter medo. eu sou fã e empolgado o tempo todo com essa doutrina. Porque o que eu aprendi de coisas espetaculares nessa doutrina, depois que eu entrei em conhecimento, depois que eu estudei muito a respeito disso aqui, eu fico o tempo todo empolgado. O tempo todo empolgado. Porque Cada coisa que acontece na vida da gente, eu não sei o senhor, porque eu estou começando agora, mas cada coisa me faz refletir outra coisa, entendeu? sim, Cada ação, cada episódio que acontece na minha vida, hoje eu paro e fico refletindo aquilo ali, me serve de reflexão. E aí eu já vejo, não vivo assim sem refletir, eu já paro e fico refletindo naquela situação. E antes eu não fazia isso. Eu orava e esperava que Deus resolvesse todos os meus problemas. e não E é acabava assim. ficando frustrada, porque sempre as coisas acontecem desse jeito, né? Nós temos nossa parcela de responsabilidade. Faz a tua E parte. aí eu ficava muito frustrada, porque eu achava que Deus não ouvia minhas orações, porque muitas coisas eu queria, tipo, que fosse resolvida logo e não eram, outras eu via o povo dizer que Deus falava na igreja, Deus falava não sei o quê, que tinha uma... E eu nunca tive revelação, não escutei essa voz, eu digo, ai, E nem ia comigo não vai escutar de jeito falar. nenhum. Nem ia escutar de jeito nenhum. Pois é, e aí o povo diz que eu tive uma revelação, Deus Hum, falou, e aí eu nunca escutava Deus nem me revelar e nem falar, e eu desanimava. E pronto. aí hoje eu olho que não é as coisas assim, não é assim. É porque sabe o que que é? Deus não se manifesta através disso. Não. Sabe o que que é? Porque vocês leram a Bíblia e não entenderam. Quando Jesus diz, batei e abre buscai, buscai, acharei. Ele diz para buscar, para achar, porque para achar a gente tem que buscar, e para É, buscar tem que fazer um esforço tremendo. Ou seja, a gente tem que fazer a é, nossa parte, porque todo aquele que pede, recebe. Não é assim? Sim, mas ele pede, mas tem que fazer a parte dele para poder receber. E aí o cara é. faz a prece e fica só esperando. Só esperando. Aí não dá. Deus não vai atender, não. Porque a gente só recebe as coisas quando a gente tem méritos. Uau. Aí Deus diz, não, esse camarada batalhou, buscou, então eu vou dar para ele.
Quer ver uma coisa? mesmo, né, seu Rubens? Quando a gente vai fazer um concurso, já fizeste concurso alguma vez já, né? Já foste aprovado em algum concurso? Já. Já. Olha só, Não. nunca foi. Eu não fui porque eu também não estudava assim. Eu achava que eu já sabia Ah, tudo. tá. Então não passou porque não Eu tinha nunca me dediquei. mérito, não tinha Era. mérito. Se você tivesse estudado, você teria mérito e teria conseguido passar. Aí Porque você aqueles que eu me dedicava mesmo, eu conseguia. Agora, aqueles que eu achava assim, eu já sei. Na hora eu não sabia era nada não quando sabia chegava a nada. prova. Tá vendo como é que é? É, Então, se a gente passa, para a gente passar no é, concurso, a gente tem que estudar ou não? Tem que estudar, a coisa não cai do tem que céu. estudar. Aliás, tudo que a gente Não, vai conseguir na vida, a gente tem que batalhar, ir atrás, buscar, senão não. E aí? Cadê o mérito de, né? Tu receber, tu ter coisas? Cadê o mérito? Se não tem mérito, tu não vai conseguir. verdade, né, seu Rubens? Tu não vai conseguir. E aí o camarada tentou falar, eu vou repetir de novo, repetir. É, eu vou fazer a prece e vou ficar só aqui, né? Tô esperando. Eu fazia assim, Pois não é, pois. eu fazia assim. Fazia assim, já está percebendo que não era, não funciona assim? Não funciona assim. Não, Não não funciona funciona. assim. Tá vendo? Não funciona. Não funciona. Outra coisa assim que é muito frequente é a gente se chegar a Deus só para pedir, 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 pedir e lamentar da vida. É. Aí fica assim aquele culto só de pedir e lamúria, e lamentação, lamentação, das dificuldades, contando as dificuldades, mas não procura nem ver, aprender e agradecer por tantas coisas, Pois inclusive pela dor, pois é, o né? camarada só vai pedir, só pede, 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 pede. Vai conseguir? Não vai. Deus vai dar? Não vai. Não vai. Então, olha só, eu vou repetir uma coisa que eu disse agora. Eu sou empolgado com essa doutrina, porque eu estudei, porque eu entendi. Porque olha só, a gente só fica empolgado com uma coisa quando a gente entende o conteúdo daquela coisa. A gente fica empolgado. Aí a gente começa a ficar envolvido com aquilo, e no envolvimento a gente se empolga cada vez mais, porque vai adquirindo mais conhecimento e o negócio vai ficando mais bonito ainda. Vai ficando mais bonito. Por isso é que eu não costumo falhar com os meus compromissos desta doutrina. Porque, olha só, além de ser empolgado com o estudo dela, ela já me deu muitas alegrias na vida. Muitas, É mesmo, seu muitas. Rubens. Por conta da doutrina, eu já tive um monte de coisa de chorar de felicidade. Por Me coisa que conte aconteceu. uma, se for possível. Tá, olha só. Peraí, só um momento. É o seguinte, vou contar um. Uma vez, eu tinha entrado na doutrina espírita, eu tinha o quê? Uns 20 anos, por aí, 19, 20 anos. Aí, a minha mãe tinha uma colega cuja filha tinha ficado sem voz. Tinha ficado sem voz. E mamãe disse para mim, Rubem, a filha de fulano de tal está sem voz uma porção de tempo e nunca fica boa. Ela já foi em uma porção de lugar, já foi uma porção de médico e ninguém conseguiu fazer a menina voltar a falar. Leva ela no centro espírita. Hum, Eu disse, como é que é? Mas se ela já foi em muito de lugar e tal, e aí não conseguiu, como é que é? Mas vou levar assim mesmo. Eu só levei. Quando eu cheguei, eu já
eu já era conhecido do pessoal do centro. Eu disse para o presidente do centro, seu fulano de tal, é o seguinte, e ele já era idoso. Seu fulano de tal, é o seguinte, essa moça, ela está com uma porção de dias sem falar, já foi numa porção de lugar e nada, ele não resolve, ela continua sem voz. Ele disse assim, olha, para mim, faz o seguinte, eu vou dar passe em todo mundo, quando terminar de dar passe em todo mundo, tu entra com ela na sala de passe. Eu disse, tá bom, todo mundo deu passe e tal. Quando terminou todo mundo, ele disse, agora entra, traz a moça. E aí, eu levei. Ele dava passe sentado. Porque ele já estava idoso, não ficava muito tempo em pé e tal. Dava passe sentado. E aí ele puxou uma cadeira bem na frente dele e disse para ela sentar. Senta aí. Ela sentou. E os médiuns passistas ficaram em volta dele e dela. E eu fiquei do lado de fora da corrente. E ela começou a dar passe nela. Não, ela disse, tira o sapato, ela tirou. E ele começou a dar passe nela e depois disse assim para ela, vem cá, por que é que tu não falas? Você vai falar, olha só, quando ele disse assim, você vai falar agora, eu fiquei arrepiado. A mulher não fala uma porção de tempo. Era uma adolescente, 15 anos a moça tinha. A mulher não fala uma porção de tempo, o cara dizer para ela, tu vai falar e agora. E ainda fez uma pergunta, por quê, né? Pois é, tu vais falar e Por que agora. você não fala? Aí eu fiquei todo arrepiado, só com aquilo que ele falou. Intrigado. Intrigado. Aí ele diz assim, olha, diz assim, meu Deus. Aí ela tentou falar e nada. E ele insistiu, diga, minha filha, meu Deus. Aí eu comecei a ficar arrepiado aqui também. Aí ela parecia que estava se afogando. E não conseguiu. Aí ele insistiu, vamos, minha filha, diga, meu Deus. Aí ela e disse, meu Deus. Quando ela disse, meu Deus, aí eu não aguentei, Val. Chorei feito criança, Meu como nunca tinha Deus. chorado na vida, só de emoção. Imagino. Só de emoção. Resultado, ele terminou de dar o passe dela. Imagino. O que aconteceu ali foi qualquer coisa de maravilhoso. Eu não sei nem descrever direito o que aconteceu ali para aquela emoção toda tomar conta daquele ambiente. Aí terminou o passe, aí eu saí com ela, porque a gente foi para casa, a gente foi andando. Eu fui conversando com ela, eu perguntei para ela, mas menina, por que tu ficou assim sem voz? Ela foi me contar uma história que eu vou contar rapidinho. Não, é porque o meu namorado, olha só, ela disse, o meu namorado mora ao pegado lá de casa, do lado da minha casa. E a gente namorava ali na porta. Um dia eu, sem refletir, eu disse, conversando com ele, eu disse que mamãe, o pessoal lá de casa não ia passar essa noite lá em casa. Eles iam dormir fora, eu ia fazer alguma coisa que eu ia ficar sozinho. Resultado, altas horas da noite, o moleque pula o muro do quintal da casa dele, que era grudado com o dela, pula o muro da casa, força a porta do quintal e consegue entrar. E vai tal, e consegue entrar no quarto dela. Quando ela viu aquela situação, ela deu um grito tão forte, se espantou, deu um grito tão forte, e ele saiu correndo e foi embora. E ela perdeu a voz por causa disso. Meu Deus, foi um susto. É como se fosse um trauma, aquilo ali, né? Ficou com trauma. Pegou um susto, gritou tão alto que perdeu a voz. E foi essa a causa dela ter perdido a voz. Ela tinha ido
na igreja evangélica, já tinha ido na igreja católica, já tinha ido na Umbanda, já tinha ido em médico, e nunca conseguiu fazer nada, arrumar a história da moça. Até E, porque as cordas vocais estavam tudo certo, não tinha nada de é, anormal. tinha nada de O normal. problema era destravar o trauma que ela tinha. Isso foi o trauma. E o cara, o nosso velhinho lá, com Uhum. isso aí, ele fez ela voltar. A emoção envolveu o ambiente de tal forma que aquela fluido que estava no ambiente destravou as cordas vocais dela e ela falou, meu Deus, com tanta emoção, Val, que eu não aguentei. Eu digo, pô, que Meu coisa. Deus. Fora. E isso foi a primeira. Eu tinha entrado na doutrina. E depois daí já aconteceram coisas espetaculares também dessa doutrina que eu digo, rapaz, mas que coisa de ficar assim, chorando também, de emoção. Bom, mas nós já estamos, nós já estamos, né, no tempo, É tão bom que a gente não vê o tempo não vê o tempo passar. passar. Nosso tempo já está passando da hora. E nós vamos continuar isso aqui, né, na próxima, Vamos. na próxima reunião. Na próxima reunião. Deixa eu só. Mas, seu Rubens, por que que a gente não é divulgado, a gente não aprende as coisas assim, dessa maneira correta? Entendeu? É por causa, Por quê? Val, é por uma simples coisa que eu vou te dizer aqui agora. É visão, ou seja, percepção da coisa. Entendimento, ou seja, é, é aquilo que a gente chama de traduzir, esmiuçar. Ó, lembra? Tu leste muito essa tal na nossa Bíblia, tu leste demais ela. Então, eu vou te dizer uma coisa que Jesus disse. A letra mata, Jesus disse, e o Espírito vivifica. A interpretação de uma igreja é uma, a interpretação de outra igreja é outra, a interpretação de outra igreja é outra e a nossa interpretação é outra. Porque a gente vê o espírito da letra. E tem gente que só vê a letra em si. A letra. É. Interpreta de forma, muitas das vezes, de forma literal. E esta é a diferença. Por isso, Val, que existem muitas religiões, todas elas baseadas na Bíblia, mas todas elas interpretam a coisa de forma diferente. Interpretam a coisa de forma diferente. Tem religião que cita na Bíblia que não existe reencarnação. Pega uma passagem da Bíblia dizendo que não existe reencarnação, que não existe vida após a morte, por exemplo. Mas na mesma Bíblia, a gente pode encontrar uma outra passagem que contraria tudo aquilo que foi dito anteriormente, dizendo que existe sim vida após a morte e que existe reencarnação. A religião que diz que não existe vida após a morte, Jesus. sim. A religião que diz que não existe vida após a morte vai de encontro a Jesus quando Jesus morreu e voltou em espírito. E apareceu. E apareceu depois de morto. Demonstrando que existe vida após a morte, e inclusive na parábola do rico e do pobre. Lembra? E morreram os dois, Lázaro foi para o Hades, para o seio de Abraão, e o rico foi para o Hades, local de sofrimento. Mas depois de morto, o rico falando. Depois de morto. Ou seja, estava no plano espiritual. E Jesus, com essa parábola, demonstra que existe vida sim após a morte. Mas eles se encontram na mesma Bíblia uma passagem do Antigo Testamento ou coisa parecida de que não existe vida após a morte. E aí, a gente vai ficar com quem? Eu prefiro ficar com Jesus. É só interpretação, minha amiga. Só visão.
da letra. Essa é a diferença. Sei que hoje eu tenho um outro olhar, entendeu? Hoje eu tenho outro olhar, realmente eu tenho outro olhar. Pois é, a visão mudou, a visão da interpretação da Mudou, coisa mudou. mudou. E está achando que essa é a interpretação que é correta, não é isso? Pronto. Tô. Tá, então. Hoje eu fico, parece que eu estava com meus olhos fechados. Pois é. E quem está lá não percebe que está com os olhos fechados. Acha que está com os olhos muito abertos. É mesmo? Pois é. Quem está lá acha que não está com os olhos fechados. Só se interpretar de outra forma, vai perceber que os olhos estavam fechados e não sabia. Verdade. Beleza, vamos lá, vamos encerrar. Faz a prece aí para nós. Vamos lá. Faz a prece para nós. Vamos. Vamos lá. Tá. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado por esses momentos de estudo e reflexão. O Senhor possa nos dar uma boa noite, que a gente possa refletir os teus ensinos, essas palavras, e ao refletir, colocarmos em prática, principalmente a paciência, que é um dom tão bonito, tão louvável, que molda o caráter do verdadeiro cristão e daqueles que querem te seguir verdadeiramente. Dai-nos uma noite de paz, de tranquilidade, de repouso. O Senhor possa estar conosco, nossos familiares. Também gostaria de pedir pela minha mãe, que o Senhor possa assistir ela nesses momentos de exame, de dúvida, de tensão. E os demais. Dê-nos uma noite de sono reparador, é o que eu te peço e agradeço. E ao darmos por encerrado esses momentos de reflexão, te dizer muito obrigado, Jesus, por toda ajuda. Que a gente possa, mesmo no momento de dor, ver ali uma lição maravilhosa, ver o teu amor, que a gente possa refletir esses momentos e ver em que devemos mudar ou aprender com aquela lição. Fica conosco, é o que te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, bom final de semana. Boa noite, Até na bom final de semana. Próxima reunião. Até na próxima, com fé em Deus, mamãe já vai estar aqui, o senhor vai conhecer ela. Opa, vou ter um grande prazer de conhecê-la. Tá bom. Tchau, boa noite. Que seja uma bênção a gente se relacionar, que o Papai do Céu está nos dando essa oportunidade da gente se conhecer. Isso, né? Essa é uma Se bela entender, oportunidade. se perdoar. Essa é uma bela e oportunidade. Começar um novo ciclo na nossa vida. Muito bem, é Mas isso tá mesmo. bom. Beleza. Obrigado, meu Tchau, amado. beijo, Uma boa tchau, noite. Boa noite. Tchau, beijo, Tchau. tchau. Boa noite.